Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos estudar mais um pouquinho. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, a segunda parte, que tem como título Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Estamos no capítulo 4, que trata da pluralidade das existências. E nós vamos hoje trabalhar a questão 178. Na questão 178, Kardec apresenta a seguinte indagação. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Então, tipo assim, eu estou aqui no planeta Terra. Eu posso vir, talvez, futuramente, a encarnar num planeta que esteja num grau de evolução inferior ao que a Terra está hoje? A dúvida é essa. E os espíritos respondem que sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitem alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. E aí, nesse caso, né, fica a sugestão. É muito interessante a gente ver, tem uma série de livros que são psicografados pelo Divaldo, que é a sequência do Transição Planetária, e eles falam dos espíritos mais evoluídos, numa condição já mais adiantadas do que a condição em que nós nos encontramos, e que estão reencarnando aqui no planeta Terra para auxiliarem exatamente nesse processo de melhoria da humanidade, essa melhoria de cada um de nós. Mas aí, até dentro dessa questão, a gente pode pensar assim, Rogério, mas essa história que eles estão falando aí, já que você falou exatamente de transição, né? E essa questão que está sendo falada aí de mudança da Terra, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, e que quem não se enquadrar nesse novo modelo vai ser degradado, quase que no sentido assim de que vai ser expulso para outro planeta. Como é que fica isso? Pois é, Kardec já tinha pensado também nessas questões. E aí, ele vai colocar outras duas questões junto da 178. Na 178A, ele vai perguntar para os espíritos, já que eles falaram ali atrás que seria uma missão, né? Ele vai perguntar o seguinte, mas não pode dar-se também por expiação? Do tipo, será que não pode também acontecer essa reencarnação em planetas, em mundos inferiores ao nosso, como sendo uma forma de correção, de aprendizado? Não vamos falar em castigo, não, mas como se fosse uma forma de eu expiar, de eu diminuir faltas, de eu ficar livre de situações que eu preciso trabalhar em mim. E ele continua. Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? E aí, nós vamos entender duas coisas diferentes. Primeiro, qual é a ideia de degredo, né? Na fala aqui comum aqui da Terra existe, né? Ultimamente não é feito mais isso, mas era comum em épocas anteriores, quando a pessoa cometia erros ou cometia crimes, ela ser afastada daquela sociedade na qual ela tinha nascido e onde de certa forma ela tinha errado, e ser condenada a viver por um tempo ou o restante da sua vida em um local mais difícil. Só que em tese, mesmo que nem sempre fosse assim, mas em teoria, isso daí era um recurso para punir, sim, de alguma forma, porque aquela criatura tinha infringido aquela lei, mas não deixava de ser também um recurso educativo, porque a pessoa acabava sendo levada a valorizar a liberdade que ela perdia, a condição de vida na qual ela se encontrava, ou a condição, vamos dizer assim, de civilização daquele lugar de início onde ela habitava e do qual ela seria afastada. Então a ideia do degredo tem muito a ver com isso. E aí, vamos lá. Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Qual é a ideia da rebeldia? É a ideia de inadequação, do tipo assim, eu não quero seguir uma lei que faz parte daquele ambiente ou seguir uma regra que faz parte daquele espaço, mas é sempre uma inconformação com uma série de estruturas, de regras que são necessárias para o bom funcionamento daquele lugar. Por que nós estamos dizendo assim? Porque senão a gente cai, mesmo dentro do espiritismo, na ideia de castigo, quando na verdade o que a gente encontra são sempre recursos de educação do ser enquanto espírito.
E aí os espíritos respondem o seguinte: os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Eu não vou deixar de ser a Rogéria que eu sou hoje e vou retroceder como se fosse, né, igual naquela história lá do filme, para a idade infantil. Não é isso que vai acontecer. Eu posso permanecer parado no nível em que me encontro. Da mesma forma que uma criança ou um jovem que talvez tenha ficado reprovado numa série, ele vai voltar para aquela série, repetir novamente aquele aprendizado que era do nível em que ele se encontrava. Alguém que está no 6º ano e foi reprovado, ele não vai voltar para o 5º ano, ele vai fazer novamente o espaço, né, o aprendizado, vai fazer novamente esse aprendizado no espaço conveniente para os estudos de alguém do 6º ano. Ah, Rogério, mas por que eu não posso fazer isso aqui na Terra? Porque aqui na Terra não vai mais ter 6º ano, a ideia é essa. Por isso que se fala, né, na transição e nessa questão do degredo. E eles continuam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza as existências mal empregadas. E aí, quando a gente pensa dessa forma, a gente vê que na verdade não é castigo. Quando a gente coloca esse exemplo, né, de escola, de sala de aula, a gente percebe que, na verdade, a pessoa está reprovada não porque o professor foi mal. Eu sei que alguns podem até estar pensando aí, né, que às vezes o professor é mal, sim. Mas não porque o professor foi mal e resolveu deixar aquele aluno de novo naquela série. É porque ele não conseguiu construir todos os aprendizados, todas as questões, tudo aquilo que seria necessário dele construir naquela existência, naquela sala de aula. Como aquela escola não tem mais aquele tipo de ensino, fechou aquela sala, ele vai ter que ir para outra escola conveniente. Essa situação do degredo é exatamente nesse sentido. Questão 178b. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Quais os espíritos que precisam passar por esse exercício de recomeçar a mesma existência? Ou se formos colocar, né, nesse exemplo que a gente colocou, quem que tem que fazer a 6ª série de novo? Seria por aí. E a resposta que os espíritos dão é: os que faliram em suas missões ou em suas provas. Ou seja, aqueles que não conseguiram consolidar todos os ensinamentos que eram necessários que fossem consolidados, que fossem construídos naquele período de aprendizado. Questão 179. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Do tipo, todos os seres do planeta Terra estão no mesmo nível de evolução, no mesmo nível de perfeição relativa, vamos entender assim? E os espíritos respondem que não. E aí eles completam: dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. Existem, né? Aliás, existe, vamos pensar assim, até dentro de uma mesma sala de aula, pessoas que estão em níveis diferentes de aprendizado. Tem alguns que já conseguiram fazer muito mais, talvez porque estudem mais em casa, leiam mais, tenham uma condição um pouco melhor. Tem outros que têm mais dificuldades, vêm às vezes com uma certa limitação física, com uma certa dificuldade social. A gente sabe que todos esses casos acontecem, mas todos estão dentro daquele mesmo conjunto e todos estão caminhando, uns auxiliando os outros. Pelo menos a ideia é essa. Questão 180 para a gente terminar. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Do tipo, tá, eu, Rogério, o que eu consegui construir de inteligência até esse momento, eu desencarnando e indo para outro planeta, seja ele superior ou inferior, eu vou manter, né? Eu vou continuar, eu vou conservar a mesma inteligência que eu já desenvolvi em mim. Tudo aquilo que eu já aprendi, eu vou conseguir manter comigo? E os espíritos respondem que, sem dúvida, a inteligência não se perde, e isso é muito sério. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la.
dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Talvez o corpo que eu precise, vamos dizer assim, né, tomar ou habitar, o corpo que eu preciso para reencarnar nessa existência, ele precise vir com algumas limitações para que eu aprenda algumas virtudes, para que eu aprenda a valorizar algumas coisas, para que eu aprenda a valorizar talvez o corpo saudável que eu tive antes e que eu não soube lidar com ele de forma equilibrada. Mas eu, Rogéria, espírito, mantenho tudo aquilo que já foi consolidado de experiência e de aprendizado em mim. A inteligência que eu já consegui desenvolver, ela permanece comigo. Talvez eu consiga, como a gente vê em alguns casos, né, apesar de limitações físicas, apresentar altas habilidades para uma determinada área de ação, para arte, para música, para raciocínio matemático, etc. Aquilo que eu já consolidei em mim, isso daí não se perde nunca. Senão Deus não seria justo. Aquilo que a gente conquista é nosso. Só que nem sempre é interessante para mim, né, para eu, enquanto espírito, mostrar tudo aquilo que talvez já tenha sido construído em outras épocas. E aí a gente vai entendendo quando os espíritos dizem que a gente precisa passar por todas as áreas de desenvolvimento de conhecimento humano. É isso. Hoje a gente fica por aqui, mas ainda temos algumas questões para serem trabalhadas dentro desse contexto. Ainda não estamos abandonando a pluralidade das existências. Um beijo grande para vocês e até breve.